Boa noite, que a paz do Mestre Jesus, o amparo da espiritualidade esteja conosco e mais uma oportunidade de ampliarmos o conhecimento dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Então nós hoje iremos no livro A Gênese comentar duas passagens bíblicas que não são muito conhecidas, que se trata da filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Lembrando que aqui em Caruaru, nós estamos iniciando um grupo de estudos do NEP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho. Será sediado na AME. As reuniões vão ser todas as sextas, 8 horas da noite. Então, o NEP, ele se dirige a aprofundar, à luz da doutrina espírita, a Bíblia, o estudo principalmente do Novo Testamento. Esse estudo irá se iniciar no dia 7 do próximo mês, 7 de fevereiro. Então, trouxemos aqui um trecho pequeno do Espírito Emmanuel para servir de introdução às nossas reflexões dessa noite. Está no livro Palavras de Vida Eterna, essa obra aqui. Existe também em tamanho de bolso. No capítulo 31, tem o nome Combatendo a Sombra. Nós separamos aqui apenas um parágrafo para comentarmos. Emmanuel diz assim. Ele aborda a passagem da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E Emmanuel diz o seguinte: renovemo-nos para melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro. Então vamos refletir um pouco quando Emmanuel diz aqui o seguinte: renovemo-nos para melhor. E nos propõe, eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Vejamos bem, é interessante quando a gente se recorda da pregação de João Batista, que se encontra nos evangelhos da Bíblia. João Batista pregava o que chamavam de o batismo do arrependimento. A característica retratada muitas vezes é a seguinte: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus ainda não havia iniciado o seu trabalho messiânico, mas João já pregava o arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E aqui Emmanuel diz o seguinte: renovai-vos para melhor. Uma coisa está bem ligada à outra. É porque todos nós, independente de posições evolutivas que já conquistamos, trazemos um passado de vidas anteriores e muitas vezes da vida atual para corrigir, para trabalhar, para superar em termos de renovação. Então, Emmanuel aproveita essa citação de Romanos e diz: renovai-vos para melhor e elevai o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. E aqui entra o segundo ponto que achamos importante compartilhar. Nós estabelecemos através dos nossos hábitos mentais, das nossas emoções que caracterizam as nossas atitudes, sintonias espirituais. E de acordo com a característica predominante
dessas energias mentais e emocionais, nós temos ao nosso lado espíritos, ligações mentais com espíritos encarnados e desencarnados. E como a predominância na Terra, que é o mundo de provas e expiações, é a predominância de espíritos necessitados, às vezes viciosos, desequilibrados, essa é a predominância. Para que a gente não esteja espontaneamente em sintonia com eles, é preciso que a gente esteja num trabalho diário de renovação em termos de bondade, fraternidade, caridade, aquilo que de fato, como já dizia o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Exatamente porque Paulo já percebia desde aquela época essa necessidade de sanearmos a nossa mente, os pensamentos que temos e, consequentemente, as emoções, os sentimentos que nos caracterizam. Então é para isso que Emmanuel nos traz esse conteúdo no livro Palavras de Vida Eterna. Mas vamos para a história da filha de Jairo, que é narrado no Evangelho de Marcos, capítulo 5. E antes de entrarmos ainda nela, queremos recordar a passagem do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito importante para entendermos. Lá diz o seguinte: o Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se esclarece facilmente nos Evangelhos de Jesus. Então, há de estarmos conscientes de que a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, que já vai aí para mais de praticamente 2000 anos, que temos o Evangelho de João e também o livro Revelação, chamado Apocalipse, que foi trazido por ele perto do ano 90 da era cristã, que inclusive é a última obra da Bíblia. Mas o que é que ocorre? Todo esse tempo de traduções, de revisões, para a gente ter uma ideia, né? A tradução bíblica mais conhecida no movimento cristão é a de João Ferreira de Almeida. Ela é uma tradução que já teve revisão, atualização, revisão da atualização. Então a gente tem uma ideia de quantas vezes, em termos literais, a Bíblia teve que se adequar a uma linguagem moderna, o que nós estamos vivendo. Então, a essência dos seus ensinamentos permanece inatacada, porque é uma essência espiritual. Não é exatamente o que a letra diz, é o que está por trás da letra. Como já advertiu o apóstolo Paulo, né? A letra mata, o espírito vivifica. Então é preciso usarmos essa chave que é fornecida pela doutrina espírita para compreendermos e extrairmos a essência do ensinamento do Cristo. Então, o Marcos vai tratar no seu capítulo 5 de um encontro que houve entre Jesus e Jairo, que era chefe de sinagoga. Jairo era fariseu, mas havia uma diferença. E às vezes, quando se fala de fariseu, se tem uma ideia de que todos na época do Cristo eram iguais. Mas aqui o Evangelho vai mostrar que Jairo era diferente.
Ele estava com a sua filha doente, gravemente, e ele procura Jesus para que o mestre intercedesse e pudesse curar sua filha. E quando ele encontra Jesus, é narrado para nós que ele estava tomado de sofrimento e de fé no que o Cristo poderia oferecer. Tem um livro de Amélia Rodrigues, essa obra, Trigo de Deus. Nessa obra tem um capítulo todo sobre essa história de Jairo. Tá? Eu trouxe só para recomendar a leitura. Mas o que ocorre? Jesus acede o pedido do Jairo e vai se encaminhar para a casa dele. Mas antes de chegarem na casa de Jairo, pessoas que estavam na casa dele chegam com a notícia de que a filha já estaria morta, que ele não precisava mais estar incomodando o mestre. E Jesus nota a agonia que começa a tomar conta de Jairo, mas ele diz simplesmente a Jairo: apenas confie. A sua filha não está morta, ou a sua filha dorme. O mestre diz a Jairo isso. Mas aí acontece algo que é importante refletirmos. Era uma multidão de pessoas que estava na casa de Jairo e que acompanhava Jesus. E Jesus diz: olha, chama Pedro, Tiago e João, pede para que a multidão se afaste e só entra com os três, Jairo e a sua esposa, no quarto onde a filha estava. É interessante essa situação pelo seguinte: em várias situações na Bíblia, quando Jesus tinha algo que traria um ensinamento mais aprofundado, ele separava os discípulos, ele sempre chamava ordinariamente a Pedro, Tiago e a João. Assim aconteceu no Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias se materializaram. Jesus, naquela ocasião, também havia chamado Pedro, Tiago e João. Os outros apóstolos não. Agora, novamente, na casa de Jairo, isso acontece. Bom, a narração de Marcos ela é bem concisa. Quando Jesus entra no quarto, pega a mão da filha de Jairo e diz apenas uma frase: Talita cumê, que é uma expressão em aramaico que queria dizer: menina, levanta-te. Jesus disse isso, a menina despertou e Jesus entrega a menina para a esposa de Jairo. Essa é a história. Essa história é tida como uma ressurreição, que é o que nós vamos analisar mais a profundo nessa noite. Bom, esse é o caso da filha de Jairo. Mas agora vamos ver o caso do filho da viúva de Naim. Naim era uma cidade que Jesus estava de passagem. Quando Jesus está passando pela cidade, está havendo um enterro. Era o enterro do filho dessa viúva. E havia uma comoção muito grande, porque era filho único. E ele ia ficar totalmente desamparado. E Jesus narra Lucas, porque essa citação da filha da viúva de Naim é de Lucas capítulo 7. Bom, Jesus
é tomado de compaixão. Se aproxima, pede para que parem o féretro e impõe as mãos sobre esse filho da viúva e diz a ele outra vez: levanta-te. E aquele rapaz, naquele enterro que estava acontecendo, ele desperta. E esse é outro caso de ressurreição. No livro Atos dos Apóstolos, há outros casos também atribuídos aos apóstolos. Há um caso que eu me lembro assim por alto, de o apóstolo Paulo estava fazendo uma pregação já há um bom tempo, e um rapaz que acompanhava a pregação do terceiro andar cai e é tido como morto. O apóstolo Paulo vai até junto ao rapaz e, impondo as mãos ao rapaz, retorna. E aquilo também é tido como um caso de ressurreição. Às vezes, no movimento espírita, há certas dúvidas entre ressurreição e reencarnação. Tem até alguns que acham que ressurreição não existe, só existe reencarnação. Mas nós iremos notar que, em certos aspectos, eles são complementares. É o que nós iremos ver. E aqui eu quero recordar, para o entendimento desse tema, o que aconteceu com a grande médium do movimento espírita, Ivone do Amaral Pereira. A autora do livro, a médium do livro Memórias de um Suicida. Então, Ivone do Amaral Pereira, quando tinha 29 dias de nascida, de reencarnada, ela tem um acesso de tosse, se sufoca e perde os sentidos. Chamam naquela época, para nós termos uma ideia, do ano 1900. Chamam naquela época um médico e um farmacêutico que examina ela e dá ela como morta. Atestam, inclusive, o óbito, que naquela época era feito assim mesmo, era na hora por um médico. Bom, passam-se 6 horas. A mãe de Ivone, na família, é a única que não acreditava que a filha estivesse morta. Mas as tias vão comprar um caixão, trazem o caixão para casa, e já, como a ocorrência tinha sido logo cedinho, Ivone já iria ser enterrada no mesmo dia à tarde. Então, quando começa a se aproximar as horas, que Ivone continua ali aparentemente morta, a mãe resolve se recolher a um quarto, sozinha, leva uma imagem de Maria de Nazaré e começa a orar, a pedir a Maria, a pedir a Jesus que, se a filha dela estivesse viva, que ela acordasse, mas que se ela estivesse morta, ela compreenderia e entregaria a filha para Deus sem questionamento nenhum. Mas que se, como ela acreditava que Ivone estava viva, ela acordasse. Olha, para nós termos uma ideia, o livro A Luz do Consolador é um livro de Ivone do Amaral Pereira, um livro autobiográfico. Ivone diz que a mãe dela ficou em oração por praticamente 1 hora. E junto à oração rezou Pai Nosso, Ave Maria, 1 hora. E depois voltou para junto de Ivone
que já tinham colocado no caixão, tinham colocado uma coroa de flores na sua cabeça, e ela chega junto ao caixão e continua ali, ainda acreditando que a filha retornasse. De repente, Ivone retorna. A realidade é que Ivone tinha tido o que é chamado de catalepsia, e que ao longo da história da humanidade já levou muitas pessoas a serem enterradas vivas, a passarem mais de um dia e entrando até no início de decomposição cadavérica e ainda não haver a desencarnação. Então a gente sabe que Jesus tinha uma força fluídica, né, que não temos ideia. Para a filha de Jairo, ou para o filho da viúva de Naim, ter recebido de Jesus essa força fluídica e terem despertado de um estado desse, era algo que ocorreria dentro das leis divinas. Agora, o que não existe, e aí nós vamos analisar, é a ressurreição em termos de um corpo clinicamente morto. O espírito abandonou aquele corpo, jamais aquele corpo retornará a ter vida em termos existenciais na vida atual. Então isso não acontecerá. Mas é interessante lembrarmos os conceitos que na Bíblia mesmo é dado para nós sobre ressurreição. Por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, lá na primeira carta aos Coríntios, Paulo vai analisar essa situação. Ele vai dizer o seguinte, olhem só, versículo 13. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Vejam bem esse primeiro ponto. Paulo diz assim, olha, se os mortos não ressuscitam, a gente está aqui fazendo papel de besta. É vã a nossa pregação. Só que no mesmo capítulo 15 ele vai dizer, no versículo 35, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Com que corpo virão? Então, no mesmo capítulo ele vai aprofundando a questão, mas como é essa ressurreição? Eles vêm com que corpo? E aí ele diz, no versículo 44, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Então, ressurreição existe. É a ressurreição do corpo espiritual, né? Após a desencarnação. Mas não a ressurreição do corpo físico na vida atual. Então, esse ponto é importante pelo seguinte. E aqui nós vamos usar também uma passagem do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos. Ele diz o seguinte, se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se viverdes segundo o Espírito, vivereis. E aqui a questão começa a ter outro aprofundamento. Vejam bem. Quem vive segundo a carne, vive voltado para as satisfações físicas e instintivas e acha que a vida é só essa aqui. As pessoas que fazem isso, espiritualmente, elas estão mortas. Mas não estão mortas apenas durante a existência corporal, durante a reencarnação. Elas voltam para o plano espiritual, presas aos interesses de ordem material. E continuam no mundo espiritual
mortas, espiritualmente falando. Parece até um paradoxo, uma coisa contraditória. A pessoa está viva, encarnada, mas espiritualmente ela está morta. Se ela vive só para a matéria, se os sentidos físicos, os seus sentidos, os seus objetivos de vida só se centraliza no passageiro, no transitório, espiritualmente ela está morta. Então é isso que Paulo diz aqui na carta aos Romanos. Se vivermos segundo a carne, morrereis. Se viverdes segundo o Espírito, vivereis. Esse ponto é interessante para aprofundarmos o seguinte. Emmanuel vai dizer a nós essa frase que estabelece o direcionamento que a espiritualidade vai nos dando. Ele diz assim: viver é muito mais do que existir. E aí ele diz: viver é a experiência digna da imortalidade. Nesse livrinho Palavras de Vida Eterna, que nós usamos na abertura da nossa exposição, tem um capítulo que se chama Existimos. E vejam só o que Emmanuel diz no início. Existimos. Existem todas as criaturas. A pedra existe. A planta existe. O animal existe. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Então, viver é estarmos conscientes de que somos espíritos imortais. É agirmos, pensarmos, interagirmos no mundo material consciente da nossa espiritualidade, da nossa verdadeira natureza. Isso é viver, mas agir de forma inconsciente, estar preso a vícios, a desequilíbrios morais, tudo aquilo que prende o espírito, que limita a sua ação, se traduz em morte, espiritualmente falando. É por isso que a essência do Evangelho do Cristo é o direcionamento da conduta da nossa vida moral, que, aliás, foi e é a base do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é um compêndio de todas as passagens bíblicas que dizem respeito ao comportamento moral. O codificador Kardec separou de todo o conteúdo dos evangelhos existente no Novo Testamento a parte que dizia respeito aos ensinamentos morais. E foi composto o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse é um ponto interessante. Outro que trouxemos é o seguinte. Joana de Ângeles tem um livro da série psicológica chamado Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. E lá ela colocou no capítulo 5, que tem o nome Renascimento, ela colocou essa frase: no sentido integral, a ressurreição se apresenta sob dois aspectos. Primeiro, a daqueles que despertam em corpo espiritual, como vimos há pouco na citação do apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios. Então, um aspecto de ressurreição é esse. E o segundo, ela coloca a outra em que o espírito se reveste de matéria na reencarnação.
Então, vamos analisar bem. 2 aspectos de ressurreição. A ressurreição quando o espírito desencarna e se apresenta no corpo espiritual, no mundo espiritual. E a ressurreição quando aquele espírito que está lá reencarna e se apresenta no mundo físico. Aí também houve, em termos significativos, uma ressurreição. Então, esses 2 aspectos que existem de ressurreição. Por outro lado, há uma obra de André Luiz chamada Obreiros da Vida Eterna, que analisa a desencarnação de 5 espíritos no final da obra. Aqui eu vou falar só de um deles que diz respeito a essa questão da ressurreição. É o espírito de Adelaide. Adelaide era uma senhora, já com a idade bem avançada, tomava conta de um orfanato de jovens, era espírita, tinha uma mediunidade de desdobramento grande, encontrava-se com frequência com Bezerra de Menezes, com outros espíritos, quando fisicamente estava adormecido, e sabia que estava prestes à sua desencarnação. Tendo tido uma vida nobre, de vivência da caridade, de vivenciadora do Evangelho do Cristo, ela teve uma vida profundamente promissora. Ela viveu naquele ponto em que Paulo colocou, de viver para o Espírito e não de viver para a carne. E já perto do dia da sua desencarnação, ela se encontra em desdobramento com Bezerra de Menezes e diz a ele e a outros espíritos, até André Luiz, que estava com Bezerra, de que ela só não queria uma coisa na desencarnação dela: dar trabalho aos espíritos. Ela queria que a desencarnação fosse algo, como ela já sabia, natural. Agora que ela não queria estar dando trabalho aos irmãos que tinham vindo da assistência meritória que ela tinha para o retorno à vida espiritual. E conta André Luiz nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, que daqueles espíritos que foram desencarnar, Adelaide foi a única que praticamente fechou os olhos na esfera física e despertou consciente no plano espiritual. Então, Adelaide é colocada como um exemplo para aquele ensinamento do Cristo sobre a ressurreição dos últimos dias. E a ressurreição dos últimos dias, que muitos levando ao pé da letra, acha que é todo mundo, que a humanidade toda anda morrendo e fica enterradinha no cemitério, e sabe quantos cemitérios já foram feitos e desfeitos, e está todo mundo enterradinho para a ressurreição no dia final, que a gente sabe que é cientificamente possível. A ressurreição do dia final é a ressurreição do espírito que, atingindo um nível de conquistas morais e espirituais, não terá mais necessidade de reencarnar em corpos perecíveis, ou a reencarnação demorará séculos para acontecer. Ele chega ao ponto em que a sua existência, aqui a gente lembrou a história de Adelaide, saiu dessa vida, adentrou-se na outra vida, não diríamos outra, na continuação da vida. Porque viver, de fato, quer a gente esteja no corpo ou fora do corpo, em essência, é a mesma vida, porque quem vive, de fato, é o espírito. Agora, o espírito, muitas vezes, torna-se prisioneiro das cadeias de desequilíbrio moral ou de vícios. E nesse estado, temporariamente,
ele vive como morto. Então, pode-se dizer, os espíritos assinalam assim, uma imensa quantidade de espíritos encarnados entre nós que espiritualmente estão mortos. Porque se vive só para a matéria, espiritualmente está morto. Se acha que a vida é só o corpo e que tudo se acaba com o corpo, espiritualmente essa pessoa está morta. Bom, ainda temos aqui um ponto para refletirmos a respeito dessa questão. Então, em Mateus capítulo 10, versículo 8, entre outros ensinamentos que Jesus dá aos apóstolos, ele diz o seguinte: ressuscitai os mortos. E só à luz da doutrina espírita a gente entende o que Jesus estava dizendo. Porque acreditamos que até hoje muitos irmãos que levam a Bíblia ao pé da letra vivem ou já viveram tentando ressuscitar alguém que de fato morreu, e mesmo que tenha tido muita fé, e mesmo que tenha tido uma vida enobrecedora, não conseguiu ressuscitar ninguém. Porque o ressuscitar e os mortos que Jesus ali coloca para os apóstolos não tinham o sentido de morto no corpo material, mas morto espiritualmente. A esse trabalho os apóstolos e todos aqueles que mais adiante divulgaram a mensagem do Cristo de forma autêntica, viva, ressuscitaram muitos mortos. Por outro lado, a espiritualidade ainda apresenta um segundo aspecto do ressuscitar e os mortos. Esse também em termos espirituais, mas de uma forma mais específica. Os mortos que se nos apresentam através da mediunidade. Os espíritos desencarnados que se comunicam nas reuniões mediúnicas dos centros espíritas e que vêm provar que a vida continua e de que eles continuam tendo a sua identidade, a lembrança do que fizeram, continuam mantendo seus afetos, seus sentimentos e continuam, diríamos assim, vivinhos da Silva. Porque o que caracteriza a criatura humana é o que ela pensa, é o que ela sente, é o que ela se emociona. Ora, isso não depende do corpo físico. Os espíritos vivenciam isso muito mais do que nós. Então, ressuscitai os mortos. Esse mandamento é colocado em prática nas atividades mediúnicas numa instituição espírita e é colocado em prática quando conseguimos trazer vida, estímulo para alguém que espiritualmente estava morto e que agora desperta para uma vida enobrecida. Aí nós também estaremos ressuscitando os mortos. Então, de fato, reencarnação, ressurreição existem totalmente. Agora, o entendimento que a doutrina espírita traz é que, de uma forma lógica, racional, evidencia a profundidade dessas palavras e que todos nós que temos usufruído do conhecimento da doutrina espírita somos chamados a compreender e trabalhar no esforço do despertamento espiritual. Quanto mais estivermos atentos, sensíveis à ajuda dos nossos espíritos benfeitores, dos nossos guias espirituais, quanto mais através do pensamento
estivermos em sintonia com os objetivos elevados da vida, nós estaremos trabalhando dentro de nós a verdadeira ressurreição. Acordando espiritualmente para os objetivos aos quais nos acumpliciamos antes da nossa presente encarnação. É nesse sentido que a doutrina espírita coloca esses termos, e ainda temos aqui um último ponto para reflexão. E é algo que vocês certamente já leram, já ouviram várias vezes. Mas talvez aqui venhamos a trazer um acréscimo de entendimento. É naquele diálogo do encontro de Jesus com Nicodemos. Tem uma parte ali sutil que às vezes é despercebida. Primeiramente, Jesus chega para Nicodemos, que estava em dúvida a respeito dessa questão de é necessário nascer de novo, e Jesus diz o seguinte: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente entende facilmente e diz, Jesus está falando aí, está dizendo a Nicodemos, é necessário reencarnar para ver o reino de Deus. Só que logo em seguida, Jesus diz o seguinte, e isso está, inclusive, eu estive olhando literalmente no texto bíblico. E Jesus diz assim, se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E aí vem a diferença de termo sutil. Reencarnando, através de dores e sofrimentos, chega o ponto em que o homem vislumbra, vê algo que vai além da vida material. Ele vê. Mas o outro degrau que Jesus acrescenta é o seguinte: para entrar, aí não é necessário apenas ver. Por isso ele diz, é necessário nascer da água e do Espírito. Da água reencarnar, do Espírito despertar para os valores espirituais. Entrar no trabalho de burilamento íntimo, de esforço da vivência do bem e da caridade diariamente. É um trabalho espiritual que vai nos possibilitar, mais adiante, aí sim, não só apenas ver, mas entrar. Então, é essa diferença sutil que queríamos lembrar, dita Jesus a Nicodemos. Então, que todos nós estejamos trabalhando afincamente para entrar e não apenas para ver. E aqui deixamos votos de muita paz, que Jesus, que é a espiritualidade benfeitora, nos ampare e nos acompanhe de retorno aos nossos lares com muita paz.